Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 7, a palavra de Deus nos fala sobre a tradição dos antigos que Jesus repreendeu. A mulher cananeia e a cura de um surdo e gago de Decápolis. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre a morte de João Batista e a primeira multiplicação dos pães e peixes, e Jesus andando sobre as águas. Agora, no capítulo 7, a palavra de Deus nos diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar. Quando Jesus estava comendo com os seus discípulos, perguntaram os fariseus e os escribas ao Senhor Jesus: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E Jesus Cristo respondeu a eles: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E Jesus dizia a eles: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Os fariseus, os escribas, guardavam muitas coisas que receberam dos antigos, mas não estavam guardando a palavra de Deus fielmente. Que possamos meditar nessa palavra. O que nós temos guardado no nosso dia a dia? Quais são as tradições que nós temos guardado? Quais são os costumes que nós temos guardados em nosso coração, em nossa vida, em nossa rotina diária? Que possamos meditar nessa palavra. Jesus deixa bem claro que o que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai do homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Não é comer sem lavar as mãos que vai contaminar o homem, mas é aquilo que está no coração do homem que contamina ele. O que está no nosso coração? O que nós temos feito para purificar o nosso coração diante do Senhor? Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, uma mulher cananeia roga ao Senhor Jesus que ele libertasse a sua filha que estava endemoniada. Jesus Cristo fala a ela que ela fosse, pois o demônio já tinha saído de sua filha após ela humildemente suplicar ao Senhor e perseverar nessa súplica, nos ensinando a grande lição da perseverança, pois muitas vezes não receberemos a resposta de imediato, mas devemos perseverar, assim como essa mulher cananeia perseverou. Para finalizar o capítulo, a palavra de Deus nos diz que Jesus curou um surdo que falava dificilmente, que era gago, e Jesus tirou ele à parte, colocou os dedos nos seus ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E, quando ele fez isso, os seus ouvidos se abriram e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus Cristo, desse modo, as pessoas viram isso e se admiraram e diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aqui nós vemos o grande poder do Senhor Jesus, o poder daquele que fez os céus e a terra, que com esse gesto simples aos nossos olhos, mas com grande poder, ele curou esse homem.
que possamos meditar nessa palavra, no poder do Senhor Jesus, e guardar em nosso coração, e ter uma excelente segunda-feira na presença do Senhor Deus. Amém.